Bienvenidos a un nuevo podcast de Biomerie. Biomerie sabéis que trabaja en Iberia, tanto en España y Portugal, y este podcast voy a hacer las preguntas en español y nos va a contestar Mónica en portugués, porque Mónica Pereira es la responsable de control de calidad y de dirección técnica de Fresenius Kabi en Portugal. Entonces, la primera pregunta que le quería decir a Mónica es cuáles son las principales ventajas y beneficios de implementar la temperatura única de incubación en todas las placas de monitorización ambiental. A principal vantagem e o principal benefício é o time for result, ou seja, o tempo que demoramos a ter o resultado. No nosso caso particular, passámos de uma incubação de 6 dias em 2 temperaturas, 3 mais 3, para uma incubação de 4 dias. Portanto, nós reduzimos diretamente 30% daquilo que era o tempo para termos o resultado. E o tempo para o resultado em microbiologia, especialmente em monitorização ambiental, é super crítico porque nos permite identificar tendências negativas que possam estar a acontecer nas nossas áreas de uma forma muito mais rápida e assim podemos investigar, atuar de uma forma mais célere e evitar que o problema se transforme num problema maior. Ao simplificar o processo, também melhoramos do ponto de vista de custos, porque em vez de termos que manter 2 estufas de incubação a temperaturas diferentes, conseguimos fazer todo o processo com uma, não temos que transferir amostras, ou seja, há uma simplificação que no final do dia reflete-se em custos diretos e, no caso de haver necessidade de investigações de qualidade, também se pode, pelo motivo que eu já disse, também se pode refletir em custos indiretos na medida em que podemos evitar o impacto nos lotes produzidos. É uma maneira mais eficiente de nós termos os resultados com uma qualidade idêntica àquela que tínhamos antes, permitindo-nos assim muito mais facilmente implementar, por exemplo, soluções automáticas de incubação e digitalização de processo, porque partimos já de um processo mais eficiente e, portanto, toda essa implementação é facilitada e é mais eficiente no final. Las temperaturas de incubación de las placas de TSA, desde hace muchísimos años, lo tradicional, lo que vemos que está haciendo todo el mundo es incubar en las placas de TSA 20-25, 30-35, ¿vale? Es lo más habitual. Entonces, ¿cómo ha sido el implementar en vuestra compañía esta temperatura única de incubación? ¿Qué os ha supuesto? A ideia surgiu da avaliação da literatura e numa tentativa de simplificação do processo. Depois fomos percebendo o que é que existia já feito do ponto de vista de literatura, ou seja, estudos disponíveis e partilhados por outras empresas, e percebemos que havia potencialmente aqui uma temperatura uma temperatura intermédia que podia ser benéfica. E depois foi todo o processo de gerar dados, sempre baseados naquilo que é a nossa flora, naquilo que é a nossa condição, e a ideia foi, e o processo foi gerar dados robustos que nos permitissem, no final, comparar 2 coisas: a temperatura única que nós proposta com a temperatura que nós usávamos antes, que também era essa abordagem de ter uma incubação dupla a 2 temperaturas, com as temperaturas e as condições que são referência da farmacopeia. E, portanto, no final de todo este processo, percebemos que a temperatura única nesta condição intermédia, entre 25 e 30, nos permitia ter resultados tão robustos como a condição que tínhamos anterior com 2 temperaturas e comparáveis àquilo que é as temperaturas de referência, aquilo que são as temperaturas de referência, quer para fungos, quer para bactérias. ¿Y cómo ha sido a nivel regulatorio? Porque vosotros siempre tenéis muchas auditorías internas y externas. ¿Cómo ha sido a nivel regulatorio enfrentarse a explicar en las auditorías este cambio que habéis, en el que yo creo que sois pioneros?
Eu acho que tem sido esta abordagem, de acordo com a nossa experiência, tem sido muito bem recebida. Nós não temos experiência com a FDA, portanto, sobre esse tipo de inspectores não tenho experiência, mas com inspectores europeus e de outras partes do mundo, também com inspeções de clientes para os quais nós produzimos em contract manufacturing, a experiência tem sido boa. Obviamente que é uma abordagem que não é habitual e, portanto, as questões surgem. No entanto, temos conseguido sempre demonstrar que os dados que temos são robustos, suficientemente robustos para garantir que a abordagem da temperatura única é robusta e adequada para conhecermos a nossa flora nas áreas de produção. Muchas gracias, Mónica, por haber participado en un nuevo podcast de bioMérieux. Espero que les haya interesado y que nos veamos en el siguiente.